Happy Halloween! O Halloween, chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é uma festa com temas sombrios e comemorada anualmente em 31 de outubro. Você sabe como surgiu o Dia das Bruxas, também conhecido mundialmente como Halloween? Origem do Halloween. A origem da festa do Halloween possui uma grande trajetória, visto ser praticada há mais de 3.000 anos. Ela surgiu com os celtas, povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebravam o festival de Samhain, o qual tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. O Halloween é originário de uma festa dos celtas chamada Samhain. Acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por esse motivo, eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios, com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Mais tarde, durante a Idade Média, a Igreja começou a condenar o evento, e daí surgiu o nome Dia das Bruxas. Durante o medievo, os curandeiros eram considerados bruxos e, por se posicionarem contra os dogmas da Igreja, eles eram queimados na fogueira. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a Igreja promoveu alterações no calendário, de modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. Daí o nome Halloween, decorra da junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera. Com a colonização das terras americanas, a tradição foi incluída na cultura da América, sobretudo nos Estados Unidos. Curioso notar que a tradição do Halloween foi passada de geração em geração, uma vez que não existe nada escrito sobre isso. Quando surgiu o Dia das Bruxas?
Dia das Bruxas que conhecemos hoje tomou forma entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir do Halloween. Elas eram usadas na queima dos joios, que celebrava o fim da colheita do Samhain, como símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir bruxaria e a peste negra. Outro costume de Halloween era o de prever o futuro. Previa-se a data da morte de uma pessoa ou o nome do futuro marido ou mulher. Em seu poema Halloween, escrito em 1786, o escocês Robert Burns descreve formas com as quais as pessoas jovens podiam descobrir quem seria seu grande amor. Muitos destes rituais de adivinhação envolviam a agricultura. Por exemplo, uma pessoa puxava uma couve ou um repolho do solo por acreditar que seu formato e sabor forneciam pistas cruciais sobre a profissão e a personalidade do futuro cônjuge. Outros incluíam pescar com a boca maçãs marcadas com as iniciais de diversos candidatos, e a leitura de cascas de nozes, ou olhar um espelho e pedir ao diabo para revelar a face da pessoa amada. Comer era um componente importante do Halloween, assim como de muitos outros festivais. Igrejas de paróquias costumavam tocar seus sinos, às vezes por toda a noite. A prática era tão incômoda que o rei Henrique III e a rainha Elizabeth tentaram bani-la, mas não conseguiram. Como o festival chegou à América? Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, 1 milhão de pessoas foram forçadas a imigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que descrevia como feriado inglês. A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido rural com os rituais de colheitas americanas. As maçãs, usadas para prever o futuro pelos britânicos, viraram cidras servidas junto com rosquinhas ou donuts em inglês. O milho era uma cultura importante da agricultura americana e acabou entrando com tudo na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que no início do século XX, espantalhos, típicos de colheitas de milho, eram muito usados em decorações do Dia das Bruxas. Foi na América que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnip, um tipo de nabo. Uma lenda sobre um ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava como um morto-vivo, deu origem às luminárias feitas com abóboras que se tornaram uma marca do Halloween americano, marcados pelas cores laranja e preto. Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna de doces ou travessuras. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas pregar peças
tornou-se um hábito nesta época do ano entre os americanos, a partir dos anos de 1920. As brincadeiras podiam acabar ficando violentas, como ocorreu durante a Grande Depressão, e se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e doces podiam ser comprados facilmente. Mas a tradição mais popular do Halloween, de usar fantasias e pregar sustos, não tem qualquer relação com os doces. Ele veio após a transmissão pela rádio de Guerra dos Mundos, do escritor inglês A.G. Wells. Gerou uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Ao concluí-la, o ator e diretor americano Orson Welles deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar sustos nas pessoas. Símbolos do Halloween. A maioria dos símbolos característicos do Halloween possuem origem nos primórdios da tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo. Entre os principais estão as cores laranja, roxo e preto. O Halloween é associado com as cores laranja, roxo e preto, pois o festival do Samhain era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam laranjas e os dias se tornam mais escuros. Laranja, cor que traz vitalidade, energia e força. Acreditam que os espíritos se aproximavam do que estavam de laranja para sugar suas energias. Preto, cor predominante dos magos, bruxas, feiticeiras e sacerdote dos mestres das trevas. Cor relacionada ao mistério e ocultismo. Roxo, simboliza a magia presente em todas as comemorações de Halloween. Simboliza a magia, o misticismo e o mundo transcendental. Lanterna de abóbora. A lanterna de abóbora, do inglês Jack-o'-lantern, tem origem em um conto celta sobre um rapaz que foi proibido de entrar no céu e no inferno e vaga eternamente com sua lanterna em busca de descanso. A tradição de entalhar abóboras teve início nos Estados Unidos. Antes, os países de origem celtas entalhavam nabos e inseriam velas no interior com o objetivo de afastar espíritos. Exemplo de lanternas de abóboras, Jack-o'-lantern. A tradição dos celtas de inserir velas em nabos ocos foi levada para os Estados Unidos, onde as abóboras grandes e macias se tornaram a melhor opção. O costume, que antes se limitava a entalhar rostos nas abóboras, atualmente envolve diversos formatos. Máscaras e fantasias.
Os celtas acreditavam que no dia de Samhain, máscaras e fantasias ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam vagando pelo mundo sem incomodar. Atualmente, o Halloween é fortemente marcado por festas a fantasias, que geralmente seguem a temática sombria de bruxas, zumbis, esqueletos e etc. No entanto, em países onde a tradição não é tão seguida, a exemplo do Brasil, as festas costumam envolver qualquer tipo de fantasia. Esqueletos e fantasmas. Para os celtas, os mortos assumiam, entre outras formas, a de esqueletos e fantasmas. Morcegos. Os festivais de Samhain sempre envolviam o uso de fogueiras, que acabavam por atrair muitos morcegos. Gato preto é um símbolo ligado às bruxas, pois elas conseguem se transformar em gatos. Outras superstições acerca dos gatos são que esses são fontes de azar e que também são espíritos de pessoas mortas. Bruxas são as principais simbologias dessas festas. As histórias contam que as bruxas participavam de festas realizadas pelo diabo, que normalmente eram realizadas em 30 de abril e 31 de outubro. Tal crença chegou aos Estados Unidos por seus colonizadores e, a partir daí, se espalhou por todo o mundo, tomando várias formas diferentes. Vassoura é um símbolo do poder feminino em limpar tudo aquilo que traz consequências negativas para a vida, como eletricidade e pensamentos negativos. Chapéus em cone. Símbolo de hierarquia sacerdotal, usado pelas mulheres que se dedicavam à magia como instrumento de captação das forças esotéricas. Maçã. Fruta associada aos deuses do amor. É utilizada na festa como símbolo de vida. Vela. A vela simboliza a luz da alma, da vida. Era usada desde as origens da celebração do Halloween para iluminar o caminho dos espíritos dos mortos que vinham visitar os seus familiares. Fogo ou fogueira. Durante o Samhain, os druidas, sacerdotes celtas, usavam o fogo como forma de proteção contra tudo que fosse negativo e de conexão com as forças divinas. Coruja. Esta ave está associada à sabedoria, ao mistério, ao silêncio
e a capacidade de ver através da escuridão o que está oculto. E com o girar de sua cabeça, pode ver sob todos os ângulos, capacidade que lhe confere amplitude de visão. Aranha. A aranha é um animal símbolo do Halloween. É a tecelã dos destinos. Dentre as suas principais simbologias, podemos citar o perigo, a diligência e a sabedoria. Trick or treat. Gostosuras e travessuras. Do inglês trick or treat, teve origem na Grã-Bretanha, mas foi popularizado nos Estados Unidos nos anos 50. A atividade é voltada para crianças que, fantasiadas, batem de porta em porta, perguntando: gostosuras ou travessuras? Caso a pessoa não dê algum brinde, como doces ou dinheiro, as crianças fazem alguma travessura na sua casa. Halloween no Brasil. Por influência estadunidense, o Halloween também é comemorado no Brasil no dia 31 de outubro, mas a festa não possui o mesmo significado e valor cultural dos países do hemisfério norte. Grande parte da tradição do Halloween no Brasil é influenciada por cursos de idiomas que promovem a data como forma de inserir os alunos na cultura dos países de língua inglesa. Nas últimas décadas, temos presenciado o fortalecimento da comemoração do Halloween na forma como os norte-americanos o celebram. Aqui, esse dia é conhecido como o Dia das Bruxas e também é marcado por festas nas quais as pessoas fantasiam-se de monstros, tais como vampiros e zumbis. Em alguns lugares do país, as pessoas reproduzem a tradição da distribuição de doces. Essa penetração da cultura norte-americana, no entanto, gerou algumas reações de pessoas favoráveis a fazer um resgate de elementos da tradição folclórica do Brasil. Pensando nisso, foi aprovada em 2003 a Lei nº 2762, que determina o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. A ideia é exaltar e celebrar o folclore brasileiro. Thanks for your attention. See you next class.